Fagulhas de Luz com Sidney Fernandes. Produção Theo Oliveira. Olá, estamos chegando para mais um programa Fagulhas de Luz aqui pela 87 FM e também pelo canal do YouTube Sidney Fernandes, escritor espírita. Aqui na 87 FM todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 12 horas. Agora com o horário político a gente começa às 12 horas mais 10 minutos. E todos os dias também, nos mesmos dias, segunda a sexta, às 17 horas, no canal do YouTube Sidney Fernandes, escritor espírita, no YouTube. E eu quero agora cumprimentar o Sidney. Olá, Sidney, seja bem-vindo. Tá tudo bem por aí? Maravilha, bom dia a todos. Sidney, a semana passada nós ainda estamos fazendo perguntas para você sobre o seu livro mais recente, Dr. Galton, o Construtor de Futuros. E a gente encerrou com a pergunta se a medicina do futuro será preventiva. Eu já emendo para a de hoje, se você quiser fazer uma mescla aí entre as duas. Pensamentos e emoções, Sidney, produzem alimento benéfico ou prejudicial para as nossas células, Sidney? Da mesma forma que falamos na semana passada, Theo, em que futuramente a medicina será preventiva em relação às causas reais, porque o que a ciência estuda, ela tem acesso hoje às causas materiais. E claro que a ciência, inegavelmente, a medicina e a ciência trazem a misericórdia de Deus na Terra, ajudando o homem a superar suas dores. Mas começa-se a constatar agora, Theo, uma grande importância, dar-se uma grande importância à parte emocional, à parte espiritual. E já existe uma tendência mundial, independentemente de qualquer religião ou filosofia, de o homem preocupar-se com os seus sentimentos. Porque dependendo das emoções que nós alimentamos, poderão surgir causas positivas ou negativas. Daí chegarmos à sua pergunta. Pensamentos e emoções podem alimentar as nossas células de que forma? Positiva ou negativamente? A americana Candace Pert acaba de revelar, Theo, que os pensamentos e emoções produzem em nosso cérebro elementos químicos que vão alimentar nossas células de modo benéfico ou prejudicial. Na verdade, Theo, com todo o respeito que essa cientista merece, André Luiz, há mais de 70 anos, já registrou exatamente esta informação no livro Ação e Reação, através da mediunidade de Chico Xavier, dizendo mais ou menos assim: da mente clareada pela razão, sede dos princípios superiores que governam a individualidade, partem as forças que asseguram o equilíbrio orgânico. Ora, Theo, partem forças que asseguram o equilíbrio ou o desequilíbrio. Daí a necessidade de a gente tomar cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente pensa. Nossas emoções podem provocar doenças. E os nossos bons pensamentos, a nossa atitude em favor da vida, podem preveni-las e até curá-las. Então, Theo, até para que tenhamos uma saúde melhor, é bom a gente policiar os nossos pensamentos. O programa Fagulhas de Luz vai ao ar na 87 FM de segunda a sexta, nesse tempo de horário político, às 12 horas mais 10 minutos, mas você acompanha todos os dias às 17 horas no canal Sidney Fernandes, escritor espírita, no YouTube. Sidney, o perdão é um tema muito assim, não deixa quase um tabu, né? Uma coisa meio complicada para uns, para outros nem tanto, mas a pergunta de hoje diz respeito ao perdão. O perdão, Sidney, ele tem o poder de trazer de volta a saúde? É assim mesmo? Na verdade, Theo, dentro da filosofia espírita, e um pouco mais além, que traz de volta as palavras de Jesus, a filosofia de Jesus, nós procuramos alertar as pessoas de que quando nós temos raiva, ressentimento, ódio e instintos de vingança,
Nós não prendemos a nossa vítima, a pessoa que nos ofendeu, prendemos a nós mesmos, porque esses sentimentos negativos são verdadeiros elos que nos mantêm cativos às pessoas que nos ofenderam, quando nós deveríamos ter uma atitude inteligente de deixar que elas se entendam com Deus e vivermos a nossa própria vida. Mas agora, Theo, tem uma modificação nessa história. Não apenas as religiões, não apenas a revivescência, a relembrança dos conceitos de Jesus estão nos recomendando o perdão. Na verdade, a própria ciência está entendendo que a falta de perdão provoca doenças. A ciência está chegando à explicação definitiva para o perdão em relação ao próximo e em relação a nós mesmos. Está aí, na mudança da faixa vibratória do pensamento, a proposta de aprendermos a perdoar. Porque, acima de tudo, o perdão traz de volta o equilíbrio, a saúde, a paz, beneficiando quem perdoa com a saúde definitiva. A ciência está dizendo, e eu tenho aí vários vídeos de cientistas dizendo que o campo do raciocínio está sendo desvendado cientificamente. E, de repente, médicos, pessoas ligadas à ciência, cientistas, passaram a recomendar a condescendência, a bondade, a tolerância, a solidariedade, porque eles estão concluindo que esses elementos são essenciais para a conquista da saúde definitiva da sociedade. Então, Theo, a nosso próprio benefício, nós não devemos perdoar para favorecer o outro que nos ofendeu. Devemos fazer isso em favor de nós mesmos e ele que se entenda com Deus. Estamos ainda fazendo perguntas sobre o livro Dr. Galton, o Construtor de Futuros, Medicina e Espiritualidade. Aí vem a pergunta, Sidney: doenças são desequilíbrios emocionais e espirituais dos pacientes? É claro, Theo, que existem causas físicas. O próprio fato de a gente ingerir álcool demais, comida demais, fumar demais, nos deixa doentes. Então, existem realmente enfermidades oriundas de lesões patológicas. Mas o problema é que a gente começa a perceber, Theo, e a ciência constata isso, que existem muitas doenças inexplicadas pela ciência. O paciente encontra-se em perfeito estado fisiológico e, mesmo assim, apresenta sintomas sem causa física. E então está se chegando à conclusão, Theo, de que existem outras causas para as doenças. E a doutrina espírita, Theo, vem nos mostrar que as causas principais, a forma do bolo, está em nosso corpo astral, em nosso corpo espiritual. Vou explicar rapidinho. Se nesta vida eu dou um tiro numa pessoa ou esfaqueio uma pessoa e eu não sou punido, vou para a espiritualidade atormentado, porque eu acabo, no momento em que dou o tiro ou então uso de um punhal para ferir uma pessoa, eu provoco um ferimento, uma ferida no meu corpo perispiritual. Resultado, fico lá na espiritualidade durante uns tempos, sangrando, gemendo, e com isso eu, de uma certa forma, causei uma lesão, não patológica, porque o corpo não existe mais, não uma lesão material, mas uma lesão espiritual. Resultado, quando eu vou me utilizar novamente de um corpo físico, o meu corpo perispiritual, o meu corpo astral, a minha alma, vamos falar de uma maneira mais genérica, ela está, vamos dizer assim, comprometida com alguns pontos pretos. E a alma nada mais é, Theo, do que a forma da forma. Então, a sua esposa, ela, quando vai fazer um bolo, toma cuidado de desamassar ali uma falha na forma, senão o bolo vai refletir aquela falha. Assim também
as nossas lesões. Às vezes não há lesão nenhuma no corpo, mas na alma sim. E estas lesões vão se manifestar em nosso corpo físico com uma doença, com uma deficiência, sem que absolutamente exista, em muitos casos, causas físicas. Em resumo, Theo, a atmosfera moral de cada paciente é fator fundamental para o diagnóstico e as devidas distinções das respectivas origens de cada enfermidade. Daí, a pessoa boa tende a ter um corpo bom, a pessoa má tende a ter um corpo comprometido e doente. Se você ainda não conhece o canal do YouTube Sidney Fernandes, escritor espírita, a gente pede que você visite no YouTube e faça sua inscrição, pois lá tem palestras do Sidney, tem vídeos com o Sidney abordando assuntos mais atuais e, claro, você acompanha os programas Fagulhas de Luz todos os dias às 17 horas. E nós estamos abordando no programa Fagulhas perguntas baseadas no livro de Sidney Fernandes, seu mais recente lançamento, Dr. Galton, o Construtor de Futuros. E por falar em Sidney, e aí, Sidney, tá tudo jóia? Maravilha, queria lembrar que o livro que estamos comentando nesse programa, ele está praticamente esgotado e temos aí alguns volumes ainda, tanto na livraria SEAC, na rua 7 de setembro, 830, na livraria da USE, que fica ali na rua Virgílio Malta, pertinho do centro da cidade, nas 2 unidades da Jalovi e também nas 2 unidades do Empório Cultural, uma no Boulevard Shopping e a outra no Bauru Shopping. Sidney, a nossa pergunta para o programa de hoje é a seguinte: sentimentos podem influenciar a saúde, Sidney? Sabe, Theo, ainda que de forma limitada, o homem começou a notar alguns hormônios que nós produzimos em nosso cérebro. Eles surgem e entram no nosso trabalho circulatório, que afetam os nossos nervos, músculos, os nossos órgãos de uma maneira geral. Então, esses hormônios surgem das glândulas de secreção interna. Aquilo que nós falamos durante toda a semana, dizendo que a pessoa precisa tomar cuidado com os pensamentos, com as suas atitudes, com aquilo que ela fala. A maledicência é um veneno danado, acaba mexendo com o nosso organismo, começa a trazer problemas para o nosso estômago, para o nosso intestino, dá dor de cabeça, mexe com a menstruação da mulher. E aí agora a ciência vem para dizer que esses hormônios podem se tornar hormônios da felicidade ou da infelicidade. E como é que eles surgem? Surgem através dessas glândulas de secreção, que vão decidir se nós vamos ter saúde ou enfermidade, equilíbrio ou desequilíbrio. Tudo depende, Theo, do comando mental que nós viemos emitir. Se nós cultivamos o mal ou infligimos a outrem, esse mal é amontoado na nossa cabeça e entra na nossa circulação, na forma de tiroxina, adrenalina, e mexe com o nosso organismo e compromete a nossa vida. Agora, se a pessoa for uma pessoa comedida, limitada, ela faz o melhor possível para o seu filho, para a sua esposa, para o seu marido, é útil à sociedade, procura estudar, aproveitar o tempo, enfim, é uma pessoa que faz o bem, ela, de uma certa forma, vai cultivar o comando mental melhor. Então, o comando mental que nós cultivamos vai nos trazer saúde ou doença. A escolha é nossa, Theo. Sidney, hoje, encerrando mais uma semana, nós temos aqui uma pergunta para você que muitas pessoas, eu acredito, querem saber o que você vai nos dizer. O que tem, Sidney, a ver Deus e as religiões com as doenças? Na verdade, Theo, a ordem da criação começa em nós mesmos. A evolução em relação a Deus pode ser comparada a uma espécie de viagem. Uma viagem divina que geralmente pode ser facilitada ou dificultada.
As religiões, para Deus não importa que religião que venhamos a ter, mas elas importam para nós. Então, dependendo do nosso comportamento aqui na Terra, nós teremos uma viagem mais tranquila ou não. E as religiões nos ajudam. Elas não são indispensáveis. Uma pessoa que cultiva a espiritualidade já está cumprindo, já está se adequando às leis de Deus, ao equilíbrio das leis divinas. Mas, sem dúvida, as religiões ajudam muito. E aqui eu não vou fazer propaganda desta ou daquela religião. O que importa é que cada um siga a sua religião e seja um bom religioso, um bom católico, um bom evangélico, um bom messiânico, um bom espírita, um bandista. Por que, Theo? Por que tudo isso? Porque elas nos ajudam quando nós nos reunimos pelo espírito de emulação. Sabe, quando você está sozinho batendo uma bola ali é uma coisa, quando você está com um time de um lado jogando, enfim, o grupo ajuda você a atingir os seus objetivos. E quando esse grupo está voltado para o bem, ele abre passagem livre para os contatos com a espiritualidade. Então, são os anjos da guarda, são os guias, são os santos, é o Espírito Santo que se aproxima de nós, porque nós nos aproximamos deles. Enquanto que o mal é interdição, obrigando-nos a paradas mais ou menos difíceis de reajuste, o bem é passagem livre. O mal traz doenças, enquanto que a atitude positiva em favor do próximo, do respeito, da verdade, da honestidade, enfim, uma conduta espiritualizada do homem, sendo bom cidadão, colaborando com a sua cidade, com o seu lar, com a sua profissão, isso significa passagem livre para a saúde. E aí a nossa vida fica com uma qualidade bem melhor, Theo. Tá certo, Sidney. E para você que ainda não conhece o nosso canal no YouTube, acesse youtube.com/Sidney Fernandes, escritor espírita. Todos os dias nós estamos aqui na 87 FM às 12 horas, aqui o programa principal, mas caso algum dia você não conseguir nos acompanhar aqui na rádio, você pode acessar às 17 horas o canal do YouTube e acompanhar novamente o programa Fagulhas e lá também acompanhar programas anteriores, assim você fica sempre por dentro dos programas Fagulhas e fica atualizado. Até amanhã, muito obrigado. Até amanhã não, até a semana que vem, muito obrigado pela sua audiência. Um bom fim de semana para você também, Sidney. Ô, Theo, eu queria saber se esse livro que estamos falando tanto aqui, que você sabe, o produto dele está totalmente destinado às obras sociais lá do Albergue, do Centro Espírita Amor e Caridade. Se ainda tem algum livro meu aí para vender, Theo? Sidney, pelo que eu esteja sabendo, a pessoa vai ter que acessar o www.sidneyfernandes.com.br, porque a primeira edição já foi esgotada, né? Então, quem quiser acompanhar o Dr. Galton tem que correr, porque senão não vai achar não, hein, Sidney? Vai ter que esperar uma possível reedição. Então, mas ali na Jalovi e no Empório Cultural ainda tem alguns volumes, viu, Theo? Então, recomendo ao pessoal aí que dê uma chegadinha até lá. Obrigado a todos e estaremos de volta na segunda-feira. Até lá.